Jacques Lacan, que foi justamente o que aqui na foto aparece ao lado de Freud, porque foi, digamos, o gênio à altura dele, né? Jacques Lacan tem uma frase que diz assim: a psicanálise é a pergunta o que é psicanálise. Ele parte dessa máxima. O que é psicanálise é a pergunta o que é psicanálise. Bom, então, a maneira com que respondemos a isso diz da direção da nossa clínica, né? A formação, então, que nós propomos é a partir dessa pergunta. E ela exige, no mínimo, um tripé para ser pensada, que é o seguinte: aprofundamento teórico. O aprofundamento teórico para entender conceitualmente os critérios da análise, precisamos entender do que estamos falando e fazendo, também conceitualmente, porque a teoria que norteia o pensamento do analista vai dizer da altura em que a sua prática está. Antes de mais nada, vai dizer da altura, né? Em que sentido da altura? Até onde ele vai? Desde onde ele está observando e intervindo na clínica. Então, o aprofundamento teórico, a teoria que ele segue e que ele expõe, vai dizer de como é que ele dirige esta chamada cura, né? Mas, para que eu saiba, você saiba e nós saibamos que teoria é essa, é preciso que ele exponha, né? Então, o segundo é a exposição permanente. Se falava em psicanálise assim, o tripé seria aprofundamento teórico, supervisão e análise pessoal. Eu estou modificando isso, eu prefiro, nunca gostei do termo supervisão, acho que dá uma ideia de supervisão. Então, não gostando desse termo, eu encontrei esse outro, que é exposição permanente. Eu digo assim porque acho que a exposição, ela é em si um ato do que nós vamos ver aqui com mais propriedade daqui a pouco, um ato ético. Ético no sentido, claro, de dizer a partir de uma verdade e dizer a partir de uma teoria, mas também de uma experiência e de uma vida, ou de um lugar, ou de um posicionamento. Vocês vão ver que a ética em psicanálise, ela é ao mesmo tempo uma clínica e uma política. Então, a exposição permanente do analista vai dizer de qual é a sua ética, ao mesmo tempo dirá qual é a sua clínica e a sua política. A sua política, entendendo como forma e maneira de viver e atuar no mundo. Um trabalho terapêutico deveria ser, de alguma forma, exposto. Como se faz? Não posso fazer isso com o próprio consultório, dentro do próprio consultório. Então, eu coloquei, em vez de a supervisão, mais uma coisa. A supervisão, quando se dizia aprofundamento teórico, supervisão clínica e análise pessoal. Bom, a supervisão então seria, você leva o seu caso para o seu paciente, do seu paciente para o seu analista, e lá você descobre que o paciente na verdade é você, né, com o seu analista, porque ele te trabalha mais do que qualquer outra coisa, porque se você está precisando de supervisão, normalmente quando se precisa de uma supervisão é porque nós estamos resistindo em algum ponto e não estamos conseguindo fazer com que o paciente se desloque onde precisa se deslocar, entenda o que precisa entender. Então o analista se submete à análise de um outro, isso chama-se supervisão, para que ele desloque do lugar que o impede de ouvir e possa ir adiante. Bom, isso seria uma supervisão. Claro, não é super coisa nenhuma, e a gente vai ver mais daqui a pouco o que é a transferência, o que é que se dá entre um analista e alguém que fala, para que se entenda que não é super, mas esse é o termo encontrado até então. E eu começo a mudar esse termo, pelo menos eu nunca vi assim, mas estou colocando assim, eu coloco como exposição permanente. Por duas razões, que aqui não está bem escrito, mas eu posso dizer. Primeiro porque
é isso, já que eu não posso entrar dentro do consultório do cara e saber o que ele está falando, ele tem que falar em algum lugar sobre o que ele está fazendo, permanentemente, em função dessa vigilância que eu estou dizendo. Né? E esse lugar é a instituição, por exemplo, uma como a nossa ou outra qualquer. São os lugares que ele possa expor, todos os lugares que ele possa expor. Né? Essa exposição, ela é a vida desse terapeuta, inclusive, desse analista, é a vida. Quanto mais exposta, melhor. Facebook, de preferência. Só que no Facebook a gente seleciona pra caramba, né? Faz o que quer. Mas seria legal que essa exposição estivesse, por exemplo, na convivência. Porque, não sei se vocês sabem, mas também existem certas linhas de trabalho, ditas psicanalíticas também, que impedem o contato do terapeuta com o seu analisando fora do consultório. E isso não é incomum. Faz análise comigo, não pode fazer supervisão comigo. Faz supervisão comigo, não pode ter aula comigo. Tem aula comigo, não posso ir em tal casamento porque fulana me confessou em análise, aí vira confissão daí, né? Me confessou que vai no mesmo casamento. Fulano, infelizmente não posso porque tenho pacientes que vão estar no mesmo ambiente. Quer dizer, é uma coisa de doido. É uma coisa de doido. Não tem outro nome para isso, né? Ou seja, o cara não pode se mostrar fora de uma posição idealizada. Completamente idealizada. A exposição é, para mim, parte da formação. É estar falando, escrevendo, se mostrando, dando curso, dando aula, saindo junto, se for o caso. É essa a questão. É isso que está em jogo. Quem é esta pessoa com quem eu estou me colocando, de certa forma, numa situação de risco? É uma situação de risco. Por isso a formação não pode ser qualquer uma. Bom, também tudo isso que disse e também porque eu gosto de dizer exposição. Eu gosto também de usar o termo para pensar, exposição. Porque é uma exposição permanente que o analista tem que se promover para poder estar à altura de ouvir também o que virá de novo e novamente, o tempo todo, que virá do seu analisando. É preciso que o analista esteja em frequente exposição, que ele saia do lugar o tempo todo, que ele se posicione a sair sempre do lugar, sempre que preciso, para ouvir o que ainda não ouviu, estar onde ainda não estava, entender o que não entendeu, enfim, que ele saia de si, dessa posição ego, narciso, entendimento, saber, que ele saia dessa posição, que ele é dada, inclusive pelo analisando, de saída, o Lacan chama isso de sujeito suposto saber, lugar ao qual ele no qual ele põe um analista e acredita que o analista sabe tudo sobre ele, de antemão, né? Mas é uma posição colocada pelo analisando. Ao analista cabe que ele saia dessa posição, que torne essa posição uma exposição. A posição que ele vai ocupar frequentemente é outra, é aquela que será dada a partir do discurso do analisando na relação com ele dentro da análise. Ele vai saber muito depois o que é que está se passando por ali. Ele não sabe antes. Então, essa exposição é no sentido também de abrir mão de um saber prévio e adquirir uma posição de escuta que nada sabe, inclusive. Nada sabe. Então, não é uma posição, não pode ser uma posição fixa, não pode ser uma posição rígida, sequer uma posição identificável. Fulano é psicanalista. Olha que interessante, me lembrei de uma história que ouvi, essa história que a gente ouve, né? Não sei dizer onde está escrito, eu li, mas é uma história que eu sei que é verdadeira. Se não for, vai servir também, porque eu lembro como se fosse. Serge Leclerc, que vocês sabem é um psicanalista que fez análise com Lacan, estudou e foi importante dentro da literatura psicanalítica, conta que um dia ele foi convidado para uma festa à fantasia
Ele é contemporâneo, então, lógico, de Lacan, e ele havia, na época, uma série de doutores, senhores e estudiosos intelectuais, digamos assim, para dizer todos, da época que frequentavam os mesmos ambientes, né? Havia os cafés, os bares, as lojas, os lugares em que os, digamos assim, lacanianos frequentavam, né? Ele, também lacaniano, um dia foi chamado para uma festa fantasia. Conhece essa história, né? Já contei para algumas pessoas, outros não. Ele foi chamado para uma festa fantasia e ele foi, se não me engano, de rainha, com peruca, vestido e tudo, né? Quando ele chegou lá, tinham lá os seus alguns conhecidos, entre eles também formadores de opinião em relação à psicanálise da época, porque já eram professores e coisas assim, chegaram para ele e disseram: olha só, Sérgio Leclerc, fantasiado de rainha, né? E o Sérgio disse, claro, porque nenhum deles estava, eles não iam se submeter ao ridículo de colocar uma fantasia, eles que estão fora da fantasia e tal. Mas quando eles veem Leclerc, tiraram um sarrinho. Leclerc veio de fantasia como todo mundo da festa, né? Mais um na festa. E o Leclerc diz, eu vim fantasiado de rainha. Os outros vieram fantasiados de Lacan. Com isso, a gente tem que pensar mesmo que a posição do analista não é identificável por um traço de seriedade, de corte de cabelo, né? Ou muito menos simplesmente por algum livro que ele componha, por uma aula que ele dê em determinada universidade, afinal, ele é um doutor, dá aula na universidade, ou porque o consultório dele tem algumas pessoas que frequentam e pagam para isso. Isto não diz ainda. Isso pode dizer também, mas não diz ainda. Daí a exposição tem que ser, para mim, fundamentalmente, um dos tripés da psicanálise. Não só a supervisão, porque essa é entre ele e seu analista. É mais, é uma exposição para o mundo que tem que estar também como parte da formação. Até porque ficar também se expondo entre psicanalistas cria aquela linguagem que vocês sabem, uma linguagem que só psicanalista entende, um vício de linguagem, um negócio, né, bastante estranho. Eu frequentei muitos anos lugares como esse e sei exatamente o que eu estou falando, o quanto a gente falava apenas entre nós. E, claro, fica até fácil, né? Porque a gente já sabe que tipo de intervenção vem, a gente já sabe que tipo de crítica vem, e a gente somos todos irmãozinhos. Quero ver sustentar isso diante da filosofia, quero ver sustentar esse pensamento diante da arte, quero ver sustentar esse pensamento na política, na atuação, no mundo, né? É aí que eu quero ver. Eu e qualquer outro que queira saber quem é esta pessoa, quem é esse ser, né? A exposição deve ser permanente. Análise pessoal. Análise pessoal, essa frase para mim diz tudo. Levada a termo, faz surgir um analista. Ou seja, desde que ele não deixe de fazer a sua análise, e eu quero dizer 3 vezes porque não existe um até final, né? Mas até onde, de fato, a sua fala provoque eventos clínicos de advirs, de transformação, de cura, de deslocamentos reais, importantes, significativos na vida das pessoas, e a partir daí continuamente fique ele, sim, disposto e não só disposto, ativo neste lugar de quem isso faz, isso será a sua análise interminável, como diz Freud. Análise para um analista, eu diria para qualquer pessoa, mas as outras pessoas não têm obrigação de. O analista tem de estar infinitamente revendo e respondendo a perguntas como o que é psicanálise. Como respondendo o que é que eu estou fazendo aqui,
O que é que fazemos aqui? O que fazemos aqui é psicanálise ou é o quê? Eu ainda estou fazendo psicanálise ou já não estou mais? Porque essas coisas decaem como qualquer coisa decai. Outro dia alguém me disse assim, olha, eu não vou fazer formação, não, sabe por quê? Porque eu soube que não tem tempo para acabar. E eu quero começar a trabalhar isso logo. Estou saindo da faculdade, eu quero começar a trabalhar. E que me disseram que a formação em psicanálise é muito demorada, leva anos. Eu perguntei para a moça em questão. Bom, duas coisas. Primeiro, que não é bem assim, a gente pode falar do que é depois, lá durante a palestra. Mas antes de mais nada, eu lhe pergunto, qual a formação se dá? Qual a formação profissional que se dá ao final de alguma coisa, de um curso, de uma faculdade, de uma pós-graduação, de um mestrado? Qual é a formação que se dá a ponto de você poder exercer sua profissão a partir daí, né, sem mais ter que ir além? Para começar, isso não é da psicanálise, né? Isso é para qualquer formação. Qualquer formação. Né? É permanente, é ininterrupta, né? E é inacabável, porque assim é a formação do ser, né? Porque a vida é constantemente alterável e a gente também. Então, só que a diferença, me parece, que eu penso até que você pode, em determinadas funções, ir até, por exemplo, você pode ser um marceneiro de tal grandeza que o seu móvel lá onde você chegou possa ser feito por 50 anos da mesma forma e atender aos pedidos que lhe forem feitos e atender inclusive em qualidade e atender de várias formas, de forma que ninguém lhe diga este imóvel não pode mais ser feito por você. Então você até pode atingir uma excelência e até certo ponto um certo fim que, digamos, eu acredito até que outras coisas surgirão em torno dele que o engolirão, porque a tecnologia dos aparelhos e tudo mais, ainda assim, ele pode se prejudicar por isso. Mas deve haver e há aqueles que a gente vê por aí, né, que é até romântico de ver, que ficam fazendo o mesmo móvel por 50 anos e que há clientela para isso, né? Muito bem, isso não cabe à psicanálise, isso não cabe ao analista ou a muitas outras profissões também não cabe. Mas diria que a nós menos ainda, porque a psicanálise é viva, precisa ser viva. E viver é estar em constante sintonia com a diferença. Com a diferença. A vida é diferença o tempo todo. Então, vamos falar sobre isso agora. Eu já falei mais ou menos sobre esse tripé, que eu acho que é fundamental que vocês tenham isso em mente, que há um tripé de formação que, digamos, poderia mais ou menos delinear didaticamente o mínimo necessário para começar a pensar a formação, que é o aprofundamento teórico, a exposição permanente e a análise pessoal. Sem essas três vigorosas ferramentas acontecendo naquele que pretende ser um futuro psicanalista, não há psicanálise possível. As três ao mesmo tempo e muito importantes todas elas. Também eu preciso dizer que a teoria que embasa a ética do analista vai dizer, né, da sua prática até onde ele vai. Né? Porque, por exemplo, se eu tenho uma teoria que não foi além de Freud e o Édipo, por exemplo, complexo de Édipo. Gente, complexo de Édipo hoje em dia, a gente precisa dizer que, embora ainda hajam filhos apaixonados por pais, que ainda hajam crianças apaixonadas, mamãe, filhinhos, filhinhas, papais, etc., que isso haja e que seja da novela cotidiana da neurose, é claro que há, a gente vai lidar com isso na clínica, mas não dá para dizer que é o que nos dirige o pensamento clínico. Até porque, se a gente começar a pensar só na formação das famílias, já começa a ficar esquisito, né? Papai, mamãe, que papai? Aquele do primeiro casamento, do segundo ou do terceiro? Mamãe, qual mamãe? A mamãe que casou, a Maria que casou com a Rita? Ou a mamãe que casou, né? Qual mamãe? O Jorge, casado com o José, ele diz que ele é a mamãe lá em casa.
Então, como é que fica o complexo de Édipo, o complexo de castração, né, as invejas fálicas, tudo aquilo que vinha desde Freud norteando a clínica e que foi muito importante até num tempo em que mulheres realmente, né, não conseguiam sair da posição da inveja fálica, da inveja em relação aos homens, porque afinal, naquela época havia muito a invejar e hoje, embora ainda haja algo a ser atingido em termos de posição, lugar e algo bastante importante, não é à toa que existe o feminismo, né, necessário e tudo mais, mas embora ainda haja, já não é mais da mesma ordem, né? Já estamos no outro nível de reivindicação por outras razões, não mais do tipo que quer ter um pênis, por exemplo. Não é essa a reivindicação, né? E essa é uma reivindicação que, em termos freudianos, sem passar por esse entendimento na clínica e considerar que a partir dessa teoria toda mulher seria uma mulher necessariamente invejosa fálica, né? Ou todo homem temeria que a perda do seu pênis necessariamente. Bom, se fosse assim não existiria essas belezas que são os transexuais hoje em dia, que podem até dizer, quem quer um pinto? Eu não quero, né? Enfim, existe tanta diferença, né? É outro mundo, né, que a gente não pode dizer que alguém que esteja por aí dizendo que a obra de Freud e mais naqueles núcleos da obra de Freud tão problemáticos, caso fiquemos, ainda é o que rege a sua clínica, eu diria, fuja louca.